Graças a Deus. Deus abençoe a você, minha amiga, meu amigo. Que o Espírito Santo, a glória de Deus, venha se fazer presente na sua vida. Não de vez em quando, não, ele não faz isso. Ele venha descer e fazer morada na sua vida, no seu corpo, para que você então seja uma pessoa verdadeiramente feliz. O mundo não pode fazer ninguém feliz. Ninguém. Ninguém é feliz ganhando dinheiro. Ninguém é feliz sendo pobre. Ninguém é feliz tendo tudo deste mundo. Se não tiver o Espírito Santo, qualquer pessoa se torna infeliz. Essa é a realidade. Porque o Espírito Santo é a glória de Deus dentro de nós. E só Ele faz a gente feliz. Mas eu queria que você pensasse comigo, raciocinasse comigo, numa questão muito sensível, mas muito bonita, muito gloriosa. Eu vou falar da minha experiência, do que se passou comigo, para ilustrar melhor o que Deus quer fazer na vida de uma pessoa. Presta só atenção. Eu lembro, quando eu era jovem, eu era um jovem que tinha tudo dentro das condições que o papai nos dava. Mas mesmo tendo o que eu precisava, o que eu necessitava, ainda assim eu era infeliz. E mesmo sendo infeliz, porque eu era uma pessoa muito complexada, porque você conhece meus defeitos físicos, isso me fazia um jovem muito inferior aos demais jovens que eram perfeitos. Mas o que aconteceu? Eu, mesmo sendo complexado, eu sonhava. Ai, que beleza. Eu sonhava. Deus me deu o privilégio de sonhar. Sonhar o quê? Eu sonhava me casar, ter família, igualzinho papai e mamãe, que teve família, meus irmãos, enfim, nós tínhamos uma família muito bem estruturada. E eu queria ter essa família, eu queria ser, digamos assim, um chefe de família, eu queria ter um lar. Então, quando um dia eu encontrei com Jesus, nós tivemos um encontro pessoal com Ele, e o Espírito Santo me conduziu ao convencimento. Eu fui convencido que eu era um miserável pecador. Então, ele me apontou, ele me apresentou o Filho dele para me salvar, que é Jesus. Eu entreguei minha vida, foi uma maravilha, foi um gozo na alma indescritível, essa experiência pessoal. Eu tinha 19 anos. E o que aconteceu? Eu, uma vez tendo um encontro com ele, eu quis continuar tentando realizar o meu sonho, que era me casar. Mas agora eu não queria casar com qualquer jovem. Eu queria me casar com uma jovem que tivesse o mesmo espírito que eu, o Espírito Santo. Porque se, por acaso, eu casasse com uma jovem que não tivesse o Espírito Santo, com certeza eu iria ser infeliz. Eu sabia, eu tinha essa consciência de que a minha felicidade, o meu sonho de conquistar
uma família, constituir uma família, tinha que ser dentro do padrão bíblico, do padrão da palavra de Deus. Então eu persegui esse padrão. Quando nós nos conhecemos, Esther e eu, foi uma maravilha. Nós namoramos, noivamos e casamos no espaço de 8 meses, no ano de 1971. E aí, eu lembro da nossa lua de mel. Nós fomos passar a lua de mel num hotel em Caxambu, onde havia um hotel de uma comunidade evangélica que o meu sogro era sócio, e nós fomos para lá, para Caxambu. Que maravilha! Que coisa gloriosa! Ficamos lá uma semana, foram uns dias assim deliciosos, porque eu estava feliz da vida, a Esther também feliz da vida. E o bacana que quando nós nos conhecemos intimamente, nós tivemos uma experiência assim inusitada de jovens. Praticamente eu não era virgem, mas a Esther era. Mas eu não sabia o que era o amor verdadeiro. Eu tinha tido uma experiência quando incrédulo, com 16 anos, mas era uma experiência sexual. Não era uma experiência conjugal. Experiência sexual, você tem prazer na carne, mas na consciência você não tem prazer. Você não tem prazer no coração, na sua alma, porque você sabe que está fazendo uma coisa errada. Era essa a minha consciência. Então eu tive uma experiência assim, mas não foi a experiência do ato sexual, porque eu me entreguei à carne, aos desejos da carne. Mas quando foi no casamento, na lua de mel, então eu tive o pleno sabor do que significa aliança, casamento, do que significa o que nós temos falado, a glória de Deus em nós. Porque quando nos casamos, nós deixamos tudo para trás. Eu deixei tudo para trás, tudo. A família, deixei meus pais, deixei tudo, zero. Fiquei com zero, nada, para me entregar para Esther. E a Esther, por sua vez, também deixou tudo para trás. Sua família, seus entes queridos, suas coisinhas, sua vida. Ela deixou para trás. E então, ali na lua de mel, nós combinamos. O espírito era um só. O meu espírito combinando com o espírito dela. A minha alma combinando com a alma dela. E o corpo dela combinando com o meu corpo. Então, uma trindade combinando com a outra trindade. Então, nós estávamos ali sem qualquer resquício de culpa. Não tínhamos culpa de nada. Estávamos felizes, aprovados pela sociedade, pelos pais dela e meus. Nós estávamos ali tranquilos, felizes da vida. Ah, que maravilha! Eu lembro de alguns detalhes. Puxa, foi maravilhoso, bacana, mas muito bacana. É um gozo indescritível, não é um gozo no corpo, simplesmente, mas é um gozo na alma e no espírito, porque ambos éramos de Deus e estávamos ali na presença de Deus.
E eu sabia que ninguém poderia estar ali entre nós. Ela não poderia estar pensando nos pais dela, nem eu nos meus. Ela não poderia estar pensando nas coisas delas pessoais, quando solteira, nem eu nos meus. Ora, veja só, nós tivemos assim uma lua de mel perfeita. Perfeita. E é justamente essa a ideia que eu quero que você entenda, que acontece, obviamente, num nível infinitamente maior, melhor, glorioso. É exatamente isso que acontece quando uma pessoa recebe o batismo com o Espírito Santo. Quando ela recebe o batismo com o Espírito Santo, é o próprio Deus, o próprio Deus em espírito, que desce sobre ela e faz dela a morada da sua glória. Aí sim eu conheci o prazer, a alegria, o gozo da glória do Altíssimo na minha vida. Então, amiga, eu sei que essa experiência aconteceu comigo, eu era solteiro, tinha 19 anos. Mas no meu casamento, na união da Esther conosco, isso me fez ver e me faz ver, de acordo com os textos bíblicos, que era aquela união, aquele matrimônio sagrado, porque o matrimônio é sagrado. Logo, o sexo simplesmente não é sagrado, mas o sexo conjugal, que é o sexo em que você o faz sem qualquer culpa. Você o faz em paz, sabendo que está fazendo a vontade de Deus. E Deus se realiza nisso. Foi Deus quem criou. Deus criou a porca e o parafuso. Primeiro ele criou o parafuso, que foi Adão. Depois criou a porca, que é a Eva, digamos assim, para você entender melhor. Mas é assim, Deus fez um para o outro. E os animais a mesma coisa. E Deus se realiza na multiplicação dessa grandeza dele, dessa obra-prima dele, que é o ser humano. Só que, obviamente, depois que entrou o pecado no mundo, aí já era. O homem perdeu o tino, perdeu o rumo da vida. Ele fica buscando, correndo atrás e pensa que tendo sexo, coisa que ele vai ser feliz. Não vai. Porque ele só será feliz se o relacionamento sexual estiver dentro do padrão bíblico, em que a trindade dele entra na trindade dela. É isso aí, minha amiga. Você pode me entender com perfeição. A trindade de Deus entra dentro da trindade humana. E é isto que significa dizer a glória da última casa será maior do que a glória da primeira. Porque a glória da primeira era Deus, ou foi Deus descendo sobre, ou dentro de um templo feito por mãos humanas, pedra, concreto, ferro, etc. Mas agora a glória de Deus se realiza na última casa, que é o ser humano, o templo do Espírito Santo que somos nós. Nós, quer dizer, os que foram lavados
pelo sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando você recebe o batismo com o Espírito Santo, significa que você foi escolhida de Deus, escolhido de Deus. Significa dizer que Deus faz morada dentro de si. 24 horas por dia. Ele não desce e sobe, não. Ele não é como o diabo faz com muitas pessoas, que manifesta, depois sai, sobe, desce, sobe, igual elevador, não. Não, o Espírito Santo é Deus, em toda a sua plenitude, grandeza e glória. Agora ele desce sobre a sua obra-prima, que foi lavada, purificada pelo sangue do Filho dele, Jesus. E então a glória da última casa faz com que a pessoa que o recebeu seja de fato, de verdade, filho de Deus. E pode chegar a qualquer hora do dia, da noite, em qualquer que seja a situação, qualquer que seja, onde quer que estiver, ela pode dizer: Pai nosso que estás nos céus. Olha que beleza. Só os filhos têm esse direito. Só os filhos têm o direito de chamar o Pai de Pai, de Deus de Pai. Ele é Deus, Ele é Senhor. Mas agora, uma vez que o recebemos em toda a sua glória, Ele é o nosso Pai e nós lhe somos filhos. Então, toda vez que nós o invocamos em o nome do Senhor Jesus, que é o primogênito de Deus, que é o primeiro filho de Deus, quer dizer, Jesus, como primogênito, ele nos deu o privilégio de também estarmos nele e termos o direito e privilégio de chamá-lo de Pai Nosso que está nos céus. Você entendeu, minha amiga e meu amigo? Veja que o apóstolo Pedro, ele fala assim: sendo de novo gerados, não de semente corruptível. A semente corruptível é a semente do pecado, é a semente do relacionamento sexual, carne com carne. Aqui, a semente é incorruptível, é o relacionamento, a semente é incorruptível, é a semente que foi gerada pelo próprio Espírito Santo. E Jesus fala sobre isso. Jesus fala assim, olha, o que é nascido do Espírito é Espírito. O que é nascido do Espírito Santo é Espírito, é espiritual. O que é nascido, disse Jesus para Nicodemos, que é nascido do Espírito, é uma semente incorruptível, que é a semente de Deus. Deus entra dentro de nós e faz de nós novas criaturas. Você está entendendo o que significa receber o batismo com o Espírito Santo? Pois bem, isso é possível. Só quando você receber o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, você vai ser feliz. Sem isso não tem jeito. Você pode ganhar dinheiro, você pode receber um milagre, você pode ser curado disso, daquilo, você pode ganhar o mundo inteiro. Mas se você não nascer da água, que é o batismo com arrependimento, e do Espírito Santo, você não vai ser feliz. Eu não vou iludir você. Você pode estar dentro da Igreja Universal,
ser um bispo, uma pastora, um pastor, um auxiliar, você pode ser um membro, você pode ser uma pessoa ativa dentro da igreja, fazer trabalho social. Você vê o exército da Igreja Universal do Reino de Deus está trabalhando incansavelmente, diuturnamente, para ajudar o povo do Rio Grande do Sul. Mas, ainda assim, se não tiver sido selado, batizado, recebido a semente do Espírito Santo, não é feliz. A gente se sente muito bem em ajudar o próximo. Isso é um prazer imenso, mas nada se compara quando o Espírito Santo desce sobre nós e faz nos gerar novas criaturas de Deus. É uma semente incorruptível. Uma semente que não tem absolutamente nada com este mundo. Então você entende que Deus fala que ele fala, o Senhor ou o teu Criador é o teu marido. O teu Criador. Ele fala isso numa analogia com Israel, especialmente com Judá e Jerusalém. O teu Criador é o teu marido. O Senhor dos Exércitos é o seu nome. O Santo de Israel é o teu Redentor, que é chamado Deus de toda a terra. E ele diz, porque o Senhor te chamou como uma mulher desamparada e triste de espírito. Como a mulher da mocidade, que é a jovem, que fora desprezada. Por um momento te deixei, mas com grandes misericórdias te recolherei. Quer dizer, quando a pessoa recebe o batismo com o Espírito Santo, ela é abraçada por Deus, ela é envolvida por Deus, ela tem o relacionamento conjugal espiritual. Deus adentra nela e faz dela filha, filho dele. Entendeu agora o que significa a glória da última casa será maior do que a da primeira? Essa é a glória de Deus. Onde quer que uma pessoa que foi visitada pelo próprio Deus, pelo Espírito de Deus, nasceu do Espírito Santo, onde quer que essa pessoa vá, ela é uma semente divina. Ali está Deus, nela. Passa o que passar, sofra o que sofrer, nada vai impedi-la de manter esse casamento por toda a vida e eternidade. Então, quando você vê alguém falhar, sair da obra, enfim, tendo problemas, é porque fingiu ser casada com Deus, não foi casada. Não foi casado com Deus, não foi casada com Deus. Saiu porque não era nascida de Deus. Saiu porque não teve essa experiência nupcial com o Senhor Jesus Cristo. Então, você me pergunta, bispo, o que eu faço para que eu possa receber o batismo com o Espírito Santo? Eu quero ter essa lua de mel com Deus. Eu quero ter essa lua de mel com Deus. Mas para você ter a lua de mel com Deus, primeiro você tem que casar com Ele. E para casar com Ele, você tem que deixar tudo para trás. Pai, mãe, mulher, marido, filho, tudo. Você tem que deixar tudo. Não é isso que Jesus fala? Quem ama pai, mãe, mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama filho, irmão, não é digno de mim. Para você casar com Ele, você tem que
se rasgar, se desnudar de todos os apegos que você tem a pessoas ou coisas deste mundo. É difícil fazer isso? É difícil. Mas não é impossível, porque Ele não vai casar com uma pessoa apegada a alguma coisa. Ele não vai se aliar, fazer aliança com alguém que está presa a coisas ou pessoas. Não. Ele só se alia com aquelas pessoas que vão para, digamos assim, o quarto conjugal, desculpa falar dessa forma, o quarto conjugal sem qualquer culpa. Ai, eu não ficar com tristeza porque deixou mamãe, papai, deixou isso, deixou aquilo, deixou o seu dinheiro, deixou seus bens, suas propriedades, suas riquezas, seu nome, sua reputação, deixou tudo para trás. Não, meu pai, eis-me aqui desnudado, pronto para te receber, como o meu Senhor, o meu marido. Você entende a analogia do sagrado matrimônio com o recebimento do Espírito Santo? Você entende a sagrada analogia entre o recebimento do Espírito Santo e o relacionamento conjugal com a pessoa que você casou com amor e vice-versa? E ali no quarto e na sua vida a partir de então não há culpa nenhuma do relacionamento conjugal, porque é uma coisa limpa, pura, criada por Deus. O casamento é tão sagrado quanto Deus. Sabia disso, minha amiga, meu amigo? Foi Ele que criou o casamento, o matrimônio, a aliança. As alianças que Deus fez com Israel representam o casamento, o matrimônio. Mas Israel falhou. Israel traiu a confiança de Deus. Israel virou as costas para Deus, e por isso sofreu as consequências. Você sabia? Você já leu? Eu vou falar mais. Você sabia que o Espírito Santo tem ciúmes da gente? Isso é muito forte. Olha o tipo de amor. Deus tem ciúmes da sua amada, que é a sua igreja, que é a sua noiva, que é a sua filha, o seu filho, pelo qual ele deu a vida. Ele deu a vida dele. Ele conquistou a nossa vida. Não foi de graça, não. Não foi mágica, não. Ele deu a vida dele pela sua, para que você pudesse ser dele e somente dele, e de mais nada e de ninguém. E ele não divide você com ninguém, ele não divide a gente com ninguém. Mas quando nós o traímos com as coisas desse mundo, com os deuses desse mundo, então vem o inferno, vem o desamor, vem os problemas que nós temos visto aí nos descasamentos, nos divórcios, não é verdade? Quem é que gosta de divórcio? Quem é que ama divórcio? Deus, minha amiga e meu amigo, aceita você como você está, seja você divorciada, solteira, seja você separada, não importa, mas você tem que vir completamente nu, sem nada, zero, sem absolutamente nada, e se colocar no altar. Está aqui a minha vida, minhas paixões, meus sonhos, meus objetivos, minhas vaidades, meu tudo, eu coloco aqui no altar. Eu me entrego em espírito, em alma e de corpo. Está aqui minha vida. Aí sim,
o Espírito Santo vem e recebe você em nome do Filho dele, Jesus. Graças a Deus. Deus abençoe você. Hoje e sempre. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. Se você quiser saber mais, então é bom que você participe da reunião ou das reuniões na Igreja Universal. Hoje é um dia especial do ensino da Sagrada Escritura, do ensino da Palavra de Deus. E se você quer saber mais informações, Deus abençoe você hoje, em nome do Senhor Jesus. Amém.